Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma palestra do 6º Congresso de TI. O meu nome é Luiz Ferreira, estou de volta a esse congresso, eu que participei na 4ª edição, e agora estou de volta trazendo um novo tema, 3 dicas contra o ransomware. O motivo de ter feito essa palestra foi devido a um acontecimento do dia 12 de maio de 2017. Você lembra o que aconteceu nesse dia? Se você não lembra, foi o início do ataque global de um ransomware chamado WannaCry. Eu não sei se você foi vítima, se você já estava bem alicerçado, você já tinha suas defesas garantidas e você não sofreu nenhum impacto, mas com certeza tem algumas pessoas que ao ver essa imagem que está aparecendo aí, sentem um calafrio, com certeza não são lembranças nada agradáveis. O ransomware, WannaCry, ele realmente fez um estrago muito grande em todo o mundo. Ele infectou aproximadamente 230 mil máquinas em 150 países, né? E realmente foi um destaque internacional. Eu me lembro até que uma jornalista do jornal o Globo, chamada Cora Ronay, que escreve sobre uma série de assuntos, ela escreveu um artigo sobre cibersegurança após esse ataque do WannaCry, para vocês verem a dimensão que esse ataque tomou. Diversas empresas foram afetadas, inclusive pessoas físicas também. Realmente foi um ataque de proporções muito grandes. Mas aí ficava uma pergunta, né, relacionada a esse ataque, né? Esse ataque, ele poderia ter sido evitado? Será que se a gente tomasse algumas precauções, algumas dicas relativamente simples, será que ele poderia ter sido evitado? A resposta é sim. E eu quero mostrar para vocês 3 dicas que vão ajudar caso você tenha sido uma vítima, se você não quer ser vítima de possíveis ataques. Eu quero te apresentar 3 dicas que poderão te ajudar a enfrentar esses ataques de ransomware. Mas uma coisa importante, né, talvez você esteja me vendo, não sabe o que é um ransomware, né? Então nós vamos definir o conceito de ransomware. Bom, o ransomware é uma junção da palavra ransom com malware. Ransom é sequestro em inglês e malware é software malicioso, né? Então eles juntaram essas duas palavras e gerou-se o ransomware, né? É um tipo de malware, é um software malicioso, como vários que tem no mercado, né? Tem alguns que, por exemplo, o adware, né, que infecta a máquina e fica mostrando anúncios, enfim, tem uma série de softwares maliciosos no mercado. O ransomware é um deles. A diferença é a forma como ele trata, né? Ele coleta a informação da vítima, né? Ele toma posse, né, daquele dispositivo, ele criptografa as informações da vítima e aí ele exige o pagamento para o desbloqueio, tal como um sequestro na vida real, né? Ele possui, né, alguma coisa, no caso a informação, e para que você tenha aquela informação de volta, ele pede um resgate, né, vamos dizer assim. Muita gente pensa que o ransomware é uma coisa recente, é um ataque recente. Na verdade ele não é. Existem alguns relatos, algumas pesquisas de ransomwares encontrados até nos anos 90, em 1992. Mas eu lembro muito bem que por volta de 2012 o ransomware já começou a ganhar um destaque, mas naquela época ele não foi muito bem sucedido porque a forma de pagamento do resgate, ela não era muito eficaz. Era possível, né, rastrear os bandidos, né, os criminosos. E por isso que o ransomware ficou ali um pouco quieto, um pouco calado. Só que agora, nesses últimos anos, 2016, 2017, ele voltou com força total, porque agora, devido ao Bitcoin, é possível você conseguir o pagamento, né, do resgate, vamos dizer assim, sem ser identificado. Então, quer dizer, o criminoso vai lá, faz o ataque, criptografa a informação e fica realmente com aquela informação e solicita o pagamento em Bitcoin. Então, através do Bitcoin, você não consegue rastrear quem é o criminoso. Então, e aí se torna mais difícil, né, você identificar quem é aquele criminoso. Então, por isso que o ransomware tem sido um ataque muito eficaz nesses dias. Então, por definição, é um tipo de malware que criptografa as informações exigindo o pagamento para desbloqueio. Essa é a definição padrão. Mas eu gosto de uma outra definição que eu acho mais interessante, que é de um cara chamado Gavin Milliard. Ele diz o seguinte: ele
é um Twitter, né? É um tweet, né? Que ele postou no Twitter. E eu fiz aqui uma tradução livre, né? Que é o seguinte: o ransomware é a monetização da baixa higiene de segurança. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que devido a muitas empresas e muitos profissionais de segurança, de TI, de tecnologia, não estarem fazendo o dever de casa, até o dever de casa simples, muitos criminosos estão conseguindo obter êxito nesses ataques. Então eles estão conseguindo monetizar uma possível, eu não vou dizer incompetência, mas enfim, uma possível falta de atenção, falta de cuidado da segurança da informação em diversos locais, seja nas empresas ou até mesmo como pessoa física, né? Muitas pessoas não têm os cuidados básicos de segurança da informação com as suas informações e também estão sendo vítimas, né? Existem centenas de casos de empresas que realmente foram vítimas e perderam tudo, realmente um fato lastimável que poderia ter sido evitado, e a gente vai ver como. Bom, esse sucesso, né, do ransomware se dá por causa de, eu creio que por causa de 3 principais erros, né, que a gente está cometendo em segurança da informação. Existem 3 pilares de segurança da informação que a gente considera que são os processos, pessoas e tecnologia. E eu queria falar os erros que a gente está cometendo em cada um deles. Vamos começar falando por pessoas, né? A gente tem um erro que eu acho que é grave, né? Que a gente não treina os usuários contra os ataques. Isso é uma coisa muito frequente. A gente vê que segurança da informação ainda está muito vinculada à tecnologia, o que é, sim, uma coisa importante, mas a gente praticamente descarta o fator humano na questão da prevenção. E a gente prefere, e as próprias feiras, os próprios eventos também estimulam isso, enfim, priorizar a tecnologia aos usuários. E aí o que acontece os usuários acabam sendo uma porta de entrada para muitos ataques, coisa que poderia ter sido evitada ou pelo menos minimizada se houvesse conscientização, se houvesse educação. Então eu acredito que esse seja o primeiro erro que a gente está cometendo. A gente não treina os usuários, seja nas empresas, seja em casa, seja entre os amigos, enfim, a gente não faz ou faz muito pouco esse papel de treinamento, de conscientização, né? Uma outra coisa também que a gente vê com muita frequência é a questão dos processos, né? Bom, a maioria das equipes são muito reduzidas, né? Não conseguem dar conta do recado, da quantidade de ameaças, da quantidade de demandas. Por outro lado, também não conseguem documentar tudo, não conseguem fazer os processos de uma forma adequada e também não conseguem se envolver nos processos cruciais das empresas, né? Os processos de negócio acabam sendo, em vez de ser uma área que estimule, né, que alavanque as empresas, acaba sendo uma área vista como uma área chata, uma área que só diz não, uma área realmente que ao ver do empregador, de muitas empresas, é uma área somente de gasto e com pouca relevância. Então quem trabalha com segurança da informação deve ter um outro viés, deve pensar de uma outra forma, tentando sim se aproximar do negócio, né, do negócio das empresas, ou seja, aquilo que realmente é primordial, e tentar fazer da forma certa. Vamos fazer sim, mas com segurança, de uma forma adequada, de uma forma segura. E o último ponto que eu queria destacar é a questão da tecnologia, né? Até já mencionei aqui, a gente vê muito segurança da informação, uma coisa que tem muita letrinha, né? Só adora uma letrinha, adora vir com uma tecnologia nova, enfim. E a gente vê muito nos eventos, muito nas feiras, são as soluções tecnológicas mágicas, né? Que, olha, compra essa caixa, compra esse serviço e os seus problemas acabaram. Só que a gente está vendo o contrário, né? A gente vê muito investimento em tecnologia, mas a gente também vê que os ataques ainda continuam sendo eficazes, né? Então a gente precisa realmente pensar se a gente está priorizando muito a tecnologia e deixando os outros pontos, né, que são as pessoas e os processos de lado, né? Eu acho que há de haver um equilíbrio melhor
entre esses 3 pontos que eu falei. Então eu acredito que esses sejam, né, os 3 principais erros da segurança da informação que contribuem para o sucesso do ransomware e também de outros ataques virtuais que acontecem hoje em dia. Bom, agora que a gente já sabe o que é um ransomware, agora a gente já sabe quais são os nossos erros, então, ok, então e aí, o que a gente faz para a gente se proteger, né? Acho que é isso que importa. Na verdade, assim, o que eu percebo muito é que, na verdade, o que o ransomware mostra para a gente, com uma clareza assim, absurda, é que a gente não está fazendo nem o básico, né? Assim, o que eu vou mostrar aqui são dicas simples, que eu nem precisaria mostrar, mas é assustador o quanto a gente vê que coisas simples não são aplicadas. É uma coisa realmente que a gente está em muita desvantagem contra os criminosos. Se a gente continuar com esse pensamento, continuar com esse viés, a gente realmente vai continuar perdendo a luta e vai ser realmente bem complicado. Como é que a gente se protege contra o ransomware, né? É importante a gente saber, né? Principalmente também como é que é feita a infecção, né? Ele é basicamente feito através de 2 formas. Bom, a primeira é através do phishing, né? Não tem nenhuma novidade aí. São mensagens, né, falsas que aparentemente tentam, né, soar, né, parecer verdadeiras para enganar o usuário e tentam instalar, né, o aplicativo, né, o aplicativo malicioso na máquina da pessoa e assim tomar conta daquela máquina e fazer o estrago, né. Uma outra forma também que foi inclusive utilizada pelo WannaCry, é a questão de uma vulnerabilidade, né? O ransomware se aproveita de alguma vulnerabilidade em algum software. Existem, enfim, vários softwares vulneráveis, enfim, ele se aproveita dessa vulnerabilidade para tomar conta da máquina da vítima, né? Uma outra forma também de contágio é a questão de infecção, a questão do uso através do P2P, também a mesma coisa, fazendo passar por aplicativo, né, por um arquivo, como é que eu posso dizer, um arquivo legítimo, mas na verdade não é. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que a gente pode ser proativo? A gente percebe muito que assim, nós somos reativos, né? Aconteceu o ataque, aí a gente tem que se virar nos 30 para tentar resolver o problema. Mas será que a gente consegue ser proativo? Uma dica é o seguinte: eu estava falando agora há pouco a questão das pessoas, né? Se você pensar que as pessoas, né, que é quase um mantra da segurança da informação, as pessoas são o elo mais fraco. Tá bom, então se são o elo mais fraco, significa que você tem que dar uma maior atenção naquele elo, é o mais fraco, né? Então você tem que dar uma maior atenção naquele elo, até porque não importa se você coloca várias camadas de defesa, que é o correto, a última camada é o usuário, é ele que vai decidir se vai apertar aquele botão, se vai clicar naquele link, se vai abrir aquele site. Então, se você for proativo e treinar as pessoas, a possibilidade de um ataque ser bem sucedido ela é muito menor. Então, como é que você faz isso? Bom, lembra que eu falei agora há pouco a questão do phishing, né? Hoje em dia tem vários filtros, inclusive de e-mails, né, que são muito eficazes, mas eles não são 100% seguros. Então pode acontecer de uma mensagem passar por esse filtro e chegar no usuário. E aí, se teu usuário vai estar preparado? Bom, uma forma bem interessante de você treinar o usuário são plataformas de conscientização, de treinamento chamadas de CBT, que é Computer Based Training, que é treinamento, né, baseado em computador, que são plataformas, né? Plataformas que promovem a conscientização, jogos, enfim. Já existem diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço, inclusive também aqui no Brasil já tem empresas que permitem o treinamento, inclusive em dispositivos móveis. Eu não vou citar aqui nomes, né? Porque não estou ganhando aqui nenhum valor para fazer propaganda, mas se você quiser depois, você pode entrar em contato. Conheço pelo menos 3 empresas que podem te ajudar com isso. Mas se você de repente for uma empresa pequena, você está com um orçamento curto, existe uma plataforma open source chamada GoFish que te permite você criar os teus próprios templates de e-mails
vamos dizer assim, falsos, né? Você consegue criar um e-mail que, na teoria, seria um e-mail legítimo, mas na verdade é um e-mail falso. E aí você treina o teu usuário dizendo, olha, esse aqui é um e-mail falso, enfim. E ele acaba sendo conscientizado para não cair mais naquele tipo de ataque. Então, no caso aqui eu vou indicar, né, porque é open source e tal. Então, www.gofish.com é uma possibilidade também, caso você tenha dificuldade com questão de orçamento. Então, se você focar nas pessoas, nos treinamentos, e principalmente no treinamento anti-phishing, você já vai reduzir muito o ataque, porque, lembra que eu falei agora há pouco, um dos vetores de ataque é a questão do phishing. Então, se você tiver um bom filtro de e-mail, né, de anti-spam, enfim, somado ao treinamento aos usuários, com certeza você já vai reduzir bastante o risco de você, de um ransomware conseguir entrar na sua rede, enfim, na sua casa, enfim. Essa é a primeira dica que eu queria passar para você. A segunda dica, aí eu vou falar de processo, né? Como é que o WannaCry entrou nas máquinas? Por quê? Muitas máquinas estavam desatualizadas. O WannaCry, o ataque foi em 12 de maio, a gente já viu, e ele explorou uma vulnerabilidade da Microsoft, né, uma vulnerabilidade de Windows, que havia sido corrigida, ou seja, a Microsoft disponibilizou uma correção em março deste ano, ou seja, 2 meses antes a correção já estava disponível. Entretanto, o ransomware WannaCry, utilizando-se daquela vulnerabilidade, fez aquele estrago. Então, a gente percebe muito claramente uma coisa. Não é a primeira vez que isso acontece, não sei se você lembra, mas em 2008 a gente viu também um malware fazendo o mesmo estrago, que foi o Conficker, que até hoje, por incrível que pareça, quase 10 anos, ele ainda continua fazendo estrago, ou seja, ainda existem máquinas que não estão atualizadas. É uma coisa realmente assustadora. Quase 10 anos depois, ainda, por incrível que pareça, existem máquinas ainda sem as correções disponíveis para a internet. Enfim, então o que a gente tem que fazer? A gente precisa atualizar as máquinas. Aí você fala para mim, legal, mas e aí, como é que eu faço isso? Não é fácil. Nesse caso você vai precisar de um processo, porque é uma coisa que no início pode parecer trabalhosa, mas depois você vai ver que o processo vai fluir normalmente e vai te ajudar bastante. Quando você atualiza as máquinas, você diminui o risco de uma vulnerabilidade que seja explorada. E aí eu não estou falando somente de Windows, estou falando também de outros componentes, como Flash, Java, enfim. São diversas vulnerabilidades que são encontradas diariamente. É claro que você pode falar, não, mas poxa, tem vulnerabilidade Zero Day que eu não vou conseguir, não vou conseguir me proteger. Ok, mas é uma outra coisa. Mas assim, quando a vulnerabilidade é conhecida, quando a vulnerabilidade já tem uma correção, é sua obrigação implementar aquela correção. E aí é uma responsabilidade sua, então você não pode ignorar isso. Então, como eu estava falando, você precisa ter um processo mensal de aplicação de patch, né, de correções. Como é que a gente faz isso? Bom, eu não sei se você deve ter aquele amigo que é entusiasta do Linux, né? E aí ele deve falar aquela coisa de, poxa, toda hora a Microsoft lança uma correção e tal. Na verdade não é bem assim, né? Eu não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada Patch Tuesday. O que é isso? Patch Tuesday é o seguinte, toda segunda terça-feira do mês, vou repetir, toda segunda terça-feira de cada mês, a Microsoft ela lança um pacote de correções para as vulnerabilidades encontradas até então. Então, por exemplo, nós estamos em setembro de 2017. Nesse caso, no dia 12 de setembro, lembra? Segunda, terça-feira do mês, a Microsoft lança a correção. Então, você pode já marcar no seu calendário toda segunda, terça-feira do mês como um ponto, uma data crucial. Marca aí na sua agenda e fala, não, beleza, hoje tem Patch Tuesday, então eu já vou ficar então ligado aí que as correções vão chegar. E aí você vai implementar um processo que vai te ajudar bastante. Como é que você vai fazer isso? Bom,
O primeiro passo é você ter uma máquina de teste, uma máquina de download, né? Onde você vai baixar as correções e você vai homologar aquelas correções. Ou seja, se você tem uma máquina virtual, por exemplo, com todas as aplicações da empresa que você trabalha, por exemplo, ou pelo menos as mais críticas. Você cria lá uma máquina como se fosse uma máquina de um cliente, uma máquina de um usuário normal. E aí tem lá uma aplicação web que é muito importante, ou um sistema da empresa, enfim. Você faz uma máquina de homologação. E aí vamos supor que tem, 10 correções. Você vai, baixa uma por uma, e aí você vai, instala e testa. Testou os sistemas, está funcionando ok. E aí você vai fazendo uma a uma. Por que você tem que fazer uma por uma? Porque se você, por acaso, instalar uma correção e quando você testar deixar de funcionar, por alguma razão, você já sabe que aquela correção você não pode aplicar. Isso também é um outro fator importante, porque tem muita gente que não atualiza as máquinas com medo que, não, se eu atualizar vai dar problema no Windows e tal. Então, por isso que você precisa ter uma máquina de homologação para fazer isso, antes de você, obviamente, colocar isso em produção. Então, recapitulando, você faz uma máquina virtual, então se você tiver uma outra máquina física para fazer, aquela máquina vai ser a máquina de homologação. Você baixa as vulnerabilidades, os pacotes, que está lá no site da Microsoft, e aí você instala um a um. Quando você terminar a homologação, dizer, não, beleza, olha, está tudo certo, todas as vulnerabilidades, todos os pacotes foram instalados e não deu nenhum problema, vamos em frente. Aí o que você faz? Em 3 dias, ou seja, isso foi na terça, Aí você testou, tal, quarta, quinta, sexta-feira, testou tudo, são 3 dias, beleza. Dependendo do tamanho do pacote, de repente em um dia você faz essa homologação. Também não é muito demorado não, você vai gastar ali 1 hora, talvez 2 horas no máximo, dependendo, Tem algumas que vêm mais, outras que vêm menos. E aí, beleza, homologou. Em 3 dias você envia aquele grupo de vulnerabilidades, de correções, melhor falando, para um grupo específico de máquinas, que pode ser, por exemplo, o pessoal de TI, o pessoal de segurança, e aí você faz essa distribuição via WSUS, via SCCM, enfim, a ferramenta que você tiver para você fazer essa distribuição. Como você já fez a homologação, é muito provável que não aconteça nenhum impacto. Mas como vai estar ali um número reduzido de máquinas, Aqui eu coloquei TI, mas poderia ser um outro grupo, poderia ser segurança também, poderia ser, enfim, desenvolvimento. E aí você escolhe aquele grupo de máquinas ali onde você acredita que vai poder fazer a distribuição sem menor problema. E aí você vai novamente homologar, não, beleza, funcionou, tá tudo certinho, não teve impacto nenhum, você prossegue. Aqui eu chamei um grupo de pré-produção. Esse grupo vai depender do tamanho da sua empresa. Se a empresa que você trabalha for uma empresa pequena, de 100 máquinas, talvez 50, 100 máquinas, talvez esse grupo não seja necessário. Ou seja, você vai ter uma máquina de homologação, vai ter depois um outro grupo de máquinas, TI, tal, você escolhe ali umas pessoas que têm um conhecimento assim melhor, tal. E aí, se a sua empresa for pequena, você já pode ir para o 4º grupo, no caso, que seria o 3º. Esse pré-produção, se você for uma empresa muito grande. E aí, o que é o pré-produção? Pré-produção é o seguinte, é quando você escolhe pessoas chaves nos departamentos, porque se por um acaso acontecer algum impacto nas máquinas, você não vai afetar a área inteira. Então deixa eu citar um exemplo. Vamos supor que você escolheu a área de contabilidade. A área de contabilidade, por exemplo, tem 5 pessoas. Aí você escolhe uma pessoa, pode ser lá o supervisor, então um analista, enfim, você escolhe uma dessas pessoas. Se aquela máquina der algum problema, acredito que não dê, porque você já testou 2 vezes, mas, TI tem essas coisas. Se aquela máquina der um problema,
a área não é impactada no todo, você entendeu? Quer dizer, só aquela máquina é impactada, então o impacto é menor. Aí você ainda tem tempo de trabalhar e ver o que aconteceu, por que passou na homologação e passou no segundo grupo também. Então você tem aí mais uma semana para verificar isso. E aí, por último, você faz a distribuição para produção. Produção são todas as máquinas. Lembrando que nesse processo você já fez 3 validações, né? Você já fez na sua máquina de teste, na sua máquina virtual, enfim. Depois você fez no seu grupo ali específico de TI, de segurança, de desenvolvimento, tal. Depois você ainda fez no grupo de pré-produção, caso você tenha, dependendo do tamanho. E aí, por fim, você manda para o grupo de produção. Esse processo você também pode usar para outras ferramentas, para outras tecnologias. Por exemplo, o Flash, você também pode fazer, embalar tudo no mesmo processo e também, a partir do momento que você liberar as correções, também liberar o Flash, o Java, enfim, aí cabe a você decidir. Ah, mas eu não tenho Windows, eu tenho Linux. Não importa, assim, você também pode usar o mesmo processo. Você define uma data, que pode ser por acaso patch user, enfim, e aí você também segue o mesmo processo. Acho que assim, o processo em si, ele é aplicável para uma série de opções, né? Você também não precisa ficar tão preso à questão do Windows. Mas acredito que seguindo esse processo, eu já testei, funciona muito bem. Você vai conseguir, em menos de um mês, você consegue deixar o teu parque redondo e o teu parque atualizado. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, 3 dias, né, para homologação, 1 semana e 1 semana. Quer dizer, em 2 semanas e meia, eu já estou com todo o parque atualizado. Então, no nosso exemplo aqui, se eu tivesse quem seguiu esse processo neste ano, lá em março, e no próprio mês de março já estaria com a correção aplicada. Aí você pode me falar assim, poxa, mas olha só, mas isso não vai impactar a minha rede? Não vai impactar a sua rede, né? A Microsoft usa uma tecnologia chamada Bits, que faz o download das correções quando a máquina não está utilizando rede, né? Não está utilizando a internet, enfim. E aí ele baixa nos bastidores, vamos dizer assim, né? Um serviço, né, de background, e aí ele vai baixando gradativamente para justamente não impactar a sua rede. Então não se preocupe, não importa se você é uma empresa pequena ou grande, isso não vai impactar as suas máquinas, a sua rede, a sua infraestrutura, tá? Você pode fazer isso com tranquilidade. Então, esse processo é muito bacana, ele vai te ajudar bastante e com certeza, se você aplicar esse processo, você não vai ser vítima de um ransomware que vai se aproveitar de uma vulnerabilidade, principalmente nas máquinas Windows, né? Bom, a terceira dica que eu quero falar é relacionado à questão de tecnologia. Bom, nos nossos 2 exemplos aqui foram ações preventivas, né? A gente falou de pessoas, falou de treinamento de phishing, nós falamos também de processo, do processo de aplicação de patch, né? Mas agora a gente também vai falando de uma ação proativa, que é o backup. Assim, é assustador a quantidade de empresa que não tem backup. É uma coisa assim que você fica pensando assim, nossa, como é que... Enfim, o backup é uma coisa engraçada, né? O backup eu chamo de os esquecidos, né? O backup é uma coisa assim que realmente o pessoal só dá valor quando precisa, mas em muitos casos, enfim, é tarde demais, né? Então, primeira coisa, obviamente você tem que ter uma política de backup. Isso aí é óbvio, mas como eu sei que eu estou falando isso, pode parecer bobo, mas a gente andando aí pelo Brasil, a gente vê que não tem. Tem muitas empresas que não tem. Eu espero que a sua tenha, que você esteja falando, pô, isso é bobagem que tem. Mas tudo bem, beleza, você tem. Mas eu te faço a pergunta. Você tem uma política, mas você testa as suas cópias? Você, olhando para mim agora, você consegue garantir com certeza, não, beleza, eu tenho uma política de backup certinho e eu testo regularmente, olha, se eu precisar, tá certo.
Você consegue falar com certeza sim para mim? Não? Se for, beleza. Então essa dica não é para você. Se não for, tá na hora de você começar a pensar. O backup, cara, que vai salvar o teu dia. Se você não treinou os seus usuários, se você está com as máquinas desatualizadas e se você for infectado com ransomware, o backup que vai te salvar. Senão, você vai ter que dar um jeito. E aí, a gente não recomenda, né, o pagamento do resgate, né, por ransomware, mas, enfim, dependendo da informação, muitas empresas acabam cedendo. Eu acho que não é o certo, por isso que eu estou enfatizando o backup. Então, eu coloco muita importância nisso, porque isso que faz você virar o super-herói da empresa. Se acontecer um impacto lá e você tem um backup válido, um backup, não, beleza, só restaurar e as coisas voltam a funcionar, pô, cara, você salva o dia. Então, eu acho que o backup tem que ser um ponto primordial na tua vida e no teu trabalho. Bom, aí no caso a questão do backup, hoje em dia é bacana porque tem várias opções, né? Você pode usar dispositivos físicos, como esse que eu estou mostrando, HD externo, pendrive, enfim. E agora tem mais bacana que agora tem a questão da nuvem, né? A gente tem uma série de opções também para você utilizar. Tem soluções de empresas grandes, tem soluções de empresas menores, focadas em nuvem, enfim. Eu também, como eu falei agora há pouco, não vou citar aqui nenhum nome da minha empresa, não vou fazer propaganda de graça, mas se você quiser, você entre em contato comigo que eu posso citar alguns exemplos de empresas que têm soluções bem bacanas para a questão de backup, né? Mas o importante não importa a ferramenta que você escolha, isso fica ao teu gosto, mas você precisa de uma política e você precisa principalmente testar. Se for difícil para você fazer backup de tudo ou do que for necessário, faça daquilo que eu chamo de as joias da rainha, né? É aquilo que é primordial. Sei lá, digamos que você faz parte de uma empresa pequena. Vou citar um exemplo, então você trabalha numa farmácia, por exemplo. Na farmácia tem lá o cadastro de produtos. Tem aquele banco lá com o cadastro de produtos. Se aquilo não tiver lá, com os produtos e preços, a farmácia para. Então você precisa ter um backup desse banco. Isso é um exemplo. Então você tem que identificar o que é importante para a empresa que você trabalha, assegurar que aquele backup é válido e garantir que em caso de algum impacto, seja por ransomware, seja por outra coisa, você tem cópias confiáveis que vão garantir a continuidade do negócio. O backup, eu volto a falar, talvez seja a dica mais importante e, por incrível que pareça, é a mais negligenciada por muitos profissionais de TI, infelizmente. Bom, mas vamos supor que, enfim, você não treinou os usuários, você também não atualizou as máquinas e você não tem backup. E aí, o que você faz? Tem uma última opção, né? Que se você tiver sorte, existe um projeto muito bacana chamado No More Ransom, que foi criado por algumas empresas, né? Foi pela Kaspersky, pela Intel, outros parceiros se juntaram, a Avast, a Trend, e o que eles fizeram? Eles começaram a obter as chaves privadas dos ransomwares. E com as chaves privadas, eles conseguiram decriptografar, e aí você consegue gerar ferramentas que conseguem decriptografar a informação. Então, se você, infelizmente, for uma vítima e por acaso o ransomware que infectou você estiver lá nesse site, lá tem ferramentas que vão te ajudar. Essa é a última chance, né? Caso você, por acaso, não tenha mais solução. Então, não tem jeito. É a última alternativa aqui. Se não for, aí realmente fica bem complicado, né? Porque, enfim, é o que eu estava falando lá no início, né? O ransomware é a monetização da baixa higiene de segurança. Aí realmente acaba sendo quase como um castigo para quem realmente tem políticas pobres ou sem políticas de segurança, aí realmente fica difícil. Mas eu deixo essa dica aqui como
última solução aí, caso você seja uma vítima e não tenha mais o que fazer. Eu não recomendo o pagamento do resgate, até porque a gente está falando de criminoso, né? Então, assim, não tem nenhuma garantia que você vai pagar aquela quantia e que você vai obter as informações. Então, é um risco que você vai ter que correr e, infelizmente, muitas pessoas têm sido vítimas e, enfim, complicado, né? Uma situação bem complicada. Essa é uma das razões, inclusive, que eu estou fazendo essa palestra, para que a gente seja proativo e menos reativo. Então, relembrando as 3 dicas, nós falamos das pessoas, né? Falando que a gente tem que treinar as pessoas, né? Principalmente para o treinamento de phishing. A gente também tem que fazer outros tipos de treinamento, mas nesse caso, focando de ransomware, o anti-phishing é o mais primordial. Também falamos de processo, né? Não só os processos de negócio, mas também o processo de atualização de vulnerabilidades, né? A aplicação de patches, enfim, a gente precisa ter um processo que funcione para deixar as máquinas bem atualizadas. Isso é possível fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E por último, a questão da tecnologia, né? Eu falei do backup. Existem também outras soluções de antivírus e tal, que também prometem, né, defender, né, as empresas contra o ransomware. Elas também têm que ser consideradas. Você, obviamente, tem que ter uma solução de antivírus na sua empresa. Isso é o mínimo, né? Assim, uma solução, obviamente, paga, não é? Você não vai botar um antivírus gratuito na tua empresa. Tem que ser uma coisa profissional, uma coisa paga, e tem muitas empresas que já oferecem soluções contra o ransomware. Se você quiser também, entre em contato que a gente indica aí para vocês, tá bom? Bom, eu quero fazer um convite especial a você que gosta do tema de segurança da informação, você quer saber mais, você tem curiosidade de conhecer. Ainda nesse segundo semestre de 2017 está previsto um curso, né, que eu estou gravando, de Fundamentos de Segurança da Informação no Udemy, que é uma plataforma de cursos digitais. E esse curso está em fase de produção e eu queria fazer um convite para você. Se você tem interesse de participar desse curso, você envia um e-mail para esse endereço que eu coloquei aqui na tela, contato@luisfelipeferreira.com, que é o meu site, e aí eu te cadastro na lista VIP, e assim que o curso estiver pronto, você vai saber em primeira mão e ainda vai ganhar um desconto especial para o curso, tá legal? Então fica esse meu convite para você participar do curso Fundamentos de Segurança da Informação. Quem sabe pode ser aí um passo para você trocar de área, ou então até mesmo você que não trabalha com a área de tecnologia, mas que quer saber mais sobre o tema, fica aí o meu convite, tá bom? Bom, eu quero agradecer o pessoal do Congresso de TI, o Rafael, por mais uma vez aí ter nos convidado, né, para fazer parte desse congresso. Esses aí são os créditos, né, as fotos, o template. E por último, eu queria deixar o meu abraço. Meu nome é Luiz Ferreira, sou especialista em segurança da informação, com 13 anos de experiência em TI. Se você quiser falar comigo, o meu site está aí, luisfelipeferreira.com. Você também pode mandar um e-mail para contato@luisfelipeferreira.com. Você também me acha no LinkedIn, me acha no Twitter. Enfim, tem várias formas de você me encontrar. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu teria o maior prazer em lhe ajudar e quem sabe a gente criar aí uma forte amizade. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.